Olá, sejam bem-vindos ao canal do Curioso e fique por dentro de fatos inacreditáveis e super interessantes para você compartilhar com seus amigos. Hoje você verá as 20 maiores curiosidades do mundo que pouca gente conhece. Número 1. Os cadernos radioativos de Marie Curie. Há mais de um século, os cadernos de Marie Curie continuam radioativos. Os cadernos da cientista Marie Curie, responsável pela descoberta dos elementos químicos polônio e rádio, ainda são radioativos. O longo período de exposição à radioatividade foi fatal para Marie Curie, e mesmo assim, mais de um século depois dos experimentos, os cadernos que ela usava continuam altamente perigosos. Número 2. Marcas eternas. As pegadas dos astronautas ainda estão na Lua. Décadas depois do programa Apollo, ainda é possível seguir os passos dos astronautas que pisaram na Lua. Isso porque na Lua não há atmosfera, portanto, não existe a possibilidade de ocorrer erosão pelo vento ou pela chuva. 3. As bandeiras dos Estados Unidos ainda estão lá. Fotos tiradas em 2009 pelo Orbitador de Reconhecimento Lunar, LRO, uma sonda enviada pela NASA para monitorar a Lua, provam que as 6 bandeiras deixadas por astronautas norte-americanos entre 1969 e 1975 continuam lá, mas devido à ação dos raios ultravioletas estão completamente desbotadas. 4. Em conserva. O cérebro de Einstein ainda está entre nós. O cérebro de Albert Einstein, o maior físico de todos os tempos, não pereceu. Ele se mantém conservado até hoje numa solução de etanol e álcool etílico. Os cientistas já estudaram o órgão a fim de encontrar explicações para a genialidade de Einstein, mas até hoje nada de especial foi descoberto. 5. Mão de obra recompensada. Não foram os escravos que construíram as pirâmides do Egito. Diferentemente do que muita gente pensa, não foram escravos que construíram as pirâmides do Egito, mas camponeses recrutados para trabalhar em obras públicas. Além da fé na divindade do faraó, o que motivava essas pessoas eram pequenas recompensas, como comida e bebida. 6. Prejuízo milionário. Após ser leiloado por 6,6 milhões, esse quadro se autodestruiu. O autor da obra e de sua autodestruição é o famoso grafiteiro Banksy. O leilão da obra A Menina com o Balão ocorreu conforme o esperado. O que ninguém sabia é que havia escondido no quadro uma máquina fragmentadora de papel, que foi acionada remotamente pelo artista inglês. A compradora da obra picotada decidiu ficar com o quadro mesmo assim. 7. A maior cidade fantasma do mundo. A maior cidade fantasma do mundo fica na Ucrânia. Pripyat, que já teve quase 50 mil habitantes, hoje está completamente abandonada. Isso se deve ao medo que as pessoas têm de se arriscar pelo local onde ocorreu o mais grave acidente nuclear da história, o desastre de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986. 8. Quem descobriu a América? Os Vikings. Isso mesmo, os Vikings chegaram no ano 986 à costa leste do Canadá, 500 anos antes dos espanhóis aportarem nas Antilhas. O realizador do feito, segundo a saga dos groenlandeses, foi o explorador nórdico Benjamin Herjolfsson, que apenas se limitou a contornar a costa. Anos mais tarde, outro viking, Leif Erikson, desembarcou naquelas terras desconhecidas, tornando-se o primeiro europeu a pisar no continente que hoje chamamos de América. A comprovação em 1960, quando foram encontrados vestígios arqueológicos na região, como ruínas de casas e artefatos nórdicos. Ao que tudo indica, o assentamento viking teria durado aproximadamente 20 anos. O nome que eles deram àquelas terras foi Virlândia, em referência às uvas silvestres que encontraram por lá. 9. É proibido fumar.
em 22 de janeiro de 1908, uma mulher foi presa em flagrante em Nova York por fumar em público. Na época, a Lei Sullivan, baseada no princípio de que o cigarro era imoral, proibia mulheres de fumar em espaços públicos. Cathy McCaughey foi levada a tribunal e teve de pagar $5 para ser solta, o equivalente a $140 de hoje. 10. Ele sobreviveu a 2 bombas atômicas. Tsutomu Yamaguchi, que viveu entre 1916 a 2010, esteve presente em um dos períodos mais sombrios da história, a Segunda Guerra Mundial. Ele estava em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, quando caiu a primeira bomba lançada pelos americanos. Sobreviveu. De volta a Nagasaki, sua cidade natal, também sobreviveu à segunda bomba, no dia 9 de agosto. 11. O buraco mais profundo já feito pelo ser humano. O poço superprofundo de Kola, localizado no Círculo Polar Ártico, é o buraco mais profundo já cavado pelo ser humano, com 12,2 km de extensão. A obra, de autoria soviética, foi realizada durante a Guerra Fria. O objetivo era atingir o manto terrestre, algo que até hoje ninguém foi capaz de fazer. Os trabalhos foram interrompidos antes do meio do caminho. Hoje, o poço se encontra completamente lacrado. Alguns moradores da região dizem ser possível ouvir vozes e gemidos estranhos vindos do buraco. Dizem ser o suplício das almas no inferno. 12. Um escritor previu o naufrágio do Titanic. Dizer que ele previu é um exagero, mas as coincidências são tão grandes que chegam a assustar. Em 1898, portanto 14 anos antes do famoso naufrágio, Morgan Hobson publicou um livro que narra a história do navio Titã, que afundou após colidir com um iceberg. Outras 2 coincidências impressionantes: o sobrenome do capitão Smith é o mesmo da realidade e na ficção. Além disso, ambos os naufrágios ocorreram em abril. 13. O animal mais venenoso do mundo é um caracol. Estranho, não é mesmo? Quando se trata de animais venenosos, pensamos em cobras, aranhas e escorpiões. Mas o bicho que tem o veneno mais potente do mundo é o caracol do Cone, que habita a costa australiana. A boa notícia para nós é que os acidentes são muito raros. 14. As formigas vão dominar o mundo, ou já dominaram. Elas estão por toda parte e superam de longe a população humana. Somos 7,7 bilhões de indivíduos, e elas cerca de 10 mil trilhões. Se juntarmos todas as formigas da Terra e as colocarmos sobre uma balança, seu peso seria igual ou até superior ao peso de todos os seres humanos vivos. 15. Zeus, o maior cachorro da história. O maior cachorro de todos os tempos foi um dog alemão chamado Zeus, que viveu em Otsego, no estado americano de Michigan. Em 4 patas, o bichinho chegava a 1,12 m. Em 2 patas, 2,26 m. Seu peso também era impressionante, 70 kg. Zeus foi o cão mais alto do mundo entre 2012 e 2013, segundo o Guinness. Ele infelizmente nos deixou em 2014 com apenas 5 anos de idade. 16. O animal mais dorminhoco do mundo. Já o tatu canastra é o animal que mais dorme por dia. São 18 horas em média, o que equivale a 75% de 24 horas. Se você de vez em quando acha que dormiu demais, lembre-se do tatu canastra. 17. A maior ponte do mundo. A maior ponte do mundo, segundo o Guinness, fica na China e tem 164,8 km. Uma ponte como essa seria capaz de ligar São Paulo a Piracicaba. A grande ponte de Dainang-Kunshan foi parte de uma ferrovia de alta velocidade que vai de Pequim a Xangai. 18. O jogador mais velho a atuar profissionalmente. Parece impossível, mas não é. Aos 73 anos, o iraquiano Isaac Raik tornou-se o jogador mais velho a jogar uma partida profissional de futebol. O goleiro entrou em campo em abril de 2019 pelo Ironi Or Yehuda, time da 4ª divisão de futebol israelense. Na ocasião, houve uma cerimônia de entrega de diploma organizada pelo Guinness. 19. Alguns cassinos em Las Vegas não têm relógios.
Dificultar a percepção da passagem do tempo é uma tática para manter os jogadores focados. Outro recurso usado para afastá-los do mundo lá fora é não pôr janelas. 20. O lugar mais profundo dos continentes. Já o ponto mais profundo dos continentes fica na Antártida, sob a geleira Denman, que tem 20 km de largura. Descoberto em 2019, esse vale repleto de gelo atinge uma profundidade de 3.500 metros abaixo do nível do mar. E aí, gostou dos vídeos? Dê o seu joinha e se inscreva no canal, para podermos estar sempre lhe passando mais informações curiosas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.